Todo mundo fala que a inteligência artificial vai ficar mais barata com o tempo. Mas existe um problema. Quanto mais eficiente, mais usada ela é. Isso significa que o preço nunca vai cair. Hoje você vê data centers, GPUs, Nvidia, consumo de energia, manchete sobre IA, vídeo pra caramba sobre inteligência artificial. Só que eu acho que 90% das pessoas estão olhando inteligência artificial da forma errada. Eu vou explicar para vocês o argumento que eu chamo de argumento pessimista. Empresas treinam modelos maiores, compram mais GPUs, compram mais memórias, consomem mais energia. A demanda cresce mais rápido que a oferta. E se toda vez que a tecnologia é muito usada, a demanda aumenta, quando exatamente ela vai ficar mais barata? E aqui entra o paradoxo de Jevons. Se você não conhece o paradoxo de Jevons, o paradoxo ele diz basicamente o seguinte: quanto mais eficiente alguma coisa se torna, em vez do preço abaixar, o consumo aumenta, o consumo total aumenta. Então, no caso da AI, que são mais empresas que estão gastando dinheiro com AI, com data centers, com memória RAM, com GPUs, eles que estão gastando bilhões e bilhões de dólares, eles vão continuar comprando mais, ainda mais quando tecnologias como o TurboQuant saem no mercado. Com o TurboQuant, a memória não vai abaixar o preço para o usuário final, na verdade vai aumentar mais, porque é aquilo, se você tem 30% mais eficiência, você pode cobrir aqueles 30% com mais quantidade. Então você vai comprar mais data center, mais memória RAM, mais GPU para poder aumentar a escala do teu produto. O resultado é, a eficiência não reduz necessariamente o consumo. O outro lado, existe também o lado que as pessoas querem, que é a bolha acabar. A bolha da AI vai acabar? Empresas gastando bilhões, investidores esperando retorno, data centers gigantes, energia cada vez mais cara. E a pergunta, e se as empresas estiverem gastando mais rápido do que eles conseguem ganhar dinheiro? E agora, eu vou te falar o erro dos dois extremos. Grupo 1, a IA vai dominar o mundo. E grupo 2, a bolha da IA vai explodir e vai acabar. E aí eu te falo uma coisa, e se os dois estiverem errados? Eu apresento para vocês o que seria o melhor dos dois mundos. Eu não sei se vocês sabem, mas há muito tempo atrás, na década de 60, existiam supercomputadores e não tinham microcomputadores como os que a gente usa hoje. E esses supercomputadores eram inviáveis para a população. Só na década de 70 que começaram a surgir microcomputadores para entusiastas. E a gente tem alguns modelos de computadores da época que eram inacessíveis e que, quando começaram a sair microcomputadores, começaram a ser um pouco mais acessíveis aos entusiastas. Só que adivinha, hoje ainda existem supercomputadores gigantes e também PCs domésticos. A questão é que os dois coexistem. E aí eu te pergunto, por que o mesmo não pode acontecer com IA? Vamos para a camada 1. A IA de fronteira, cara, bilhões de parâmetros, usada por grandes empresas. E aí a gente vai para a camada 2, IA para o público, barata, muitas das vezes local, eficiente e boa o suficiente. Talvez o futuro da IA não seja uma guerra entre barato e caro, mas um mundo onde ambos coexistem. A pergunta que vocês deveriam estar fazendo nunca foi se a IA vai ficar barata, se a IA vai ficar cara, se a memória vai voltar ao preço normal, mas sim, quem vai controlar as melhores IAs. Porque mesmo que tenhamos modelos locais, existirão modelos muito superiores. Algumas empresas terão muito mais poder computacional que outras. A internet não matou a televisão, os smartphones não mataram os computadores. E por que você acha que a IA vai acabar com tudo ou que a IA vai acabar? Talvez a verdadeira discussão não seja sobre e quando a bolha estourar, mas sim sobre e se ela não estourar. E agora vai entrar uma reflexão apenas minha de uma coisa que justamente eu vejo acontecendo e vejo pessoas comparando. O problema das pessoas é que elas não se adaptam às coisas, não se ajustam às coisas. Elas esperam que ou seja de um jeito ou seja de outro, quando na verdade elas precisam enxergar um pouco a mais. Eu vi um comentário que dizia: eu trabalho numa padaria, chegou uma máquina e depois que essa máquina chegou, facilitou o nosso trabalho. E por facilitar o nosso trabalho,
um funcionário foi demitido. Essa reflexão é um pouco cruel, se parar pra pensar por alguns lados, mas totalmente lógico se você pensar por outro. Outro comentário dizia: o fato é que você ainda vai trabalhar 8 horas. A diferença é que tu vai fazer o seu trabalho mais rápido com o uso da ferramenta. Não era num tom de isso vai te ajudar. Ele quis dizer: não importa, você ainda vai continuar trabalhando 8 horas. E continua. A visão é a mesma. A visão não tem um meio termo. E eu te pergunto, será que a gente vai ter que trabalhar 8 horas por dia se a gente consegue acelerar 4 vezes o nosso trabalho? Ou será que novas leis serão implementadas, novas áreas de emprego serão implementadas, pessoas que controlam melhor a IA do que outras serão postas em serviços diferentes? E tudo caminha para uma coisa que eu não vou abordar nesse vídeo, mas futuramente eu posso fazer um vídeo, se vocês quiserem, que é sobre RBU, uma coisa que pouca gente procura saber sobre, mas é muito importante porque tudo que nós fazemos é para tentar caminhar para uma RBU. A gente tenta não consumir o tempo todo, mas a gente tenta produzir tanto, e com isso também existe consumo, e aí entra o paradoxo de Jevons, que um dia faremos tanto e produziremos tanto que o excesso fará com que você possa tornar a RBU possível. E se você não sabe o que é RBU, é renda básica universal, onde nem todo mundo vai ter que trabalhar para ganhar dinheiro, mas dinheiro esse que vai ser o suficiente para a pessoa sobreviver. E não para ela viver uma vida de luxo. Se você ainda quiser uma vida de luxo, você ainda vai ter que fazer alguma coisa para ganhar mais. E não é um assunto fácil, não é. Nenhum desses assuntos é um assunto fácil. O problema é que as pessoas pensam que tem que ser e não tem. Não é simples, não é fácil, é muito difícil. Conversar sobre inteligência artificial e aonde ela vai parar é extremamente difícil. Conversar sobre renda básica universal e se isso vai existir é extremamente difícil. Mas o mundo onde o equilíbrio existe é extremamente possível. E tende a ser, porque tudo no mundo funciona por equilíbrio, nada por igualdade. Eu quero que você deixe aqui embaixo o seu comentário sobre o que você pensa sobre esse assunto. E se eu conseguir, talvez, abrir uma nova visão para você do que a IA pode ser, se inscreve nesse canal, compartilha e clica no like para poder me ajudar. Porque vocês me incentivam dessa forma a trazer mais conteúdos. Eu sou o Maurite Geek e esse foi mais um vídeo.